Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Sejam bem-vindos ao Agora é a Hora, episódio 86. Sempre com muita saúde mental para você, espiritualidade, autoconhecimento, saúde física, que tudo que você trabalhar no seu mental, no seu espiritual, vai reverberar no seu corpo. E depois existe uma troca. A gente fala muito sobre isso aqui. Eu trago profissionais renomados aqui na minha mesa. E eu tenho a honra de trazer para você o médico psiquiatra, Dr. José Renato França, em que eu tive a honra de participar do podcast dele. Eu fui até São Paulo. O podcast chama Discutindo Relações. Eu vou deixar para você no final desse episódio como sugestão, tá? O link para você assistir, foi demais. Então, nós vamos falar hoje sobre saúde mental e espiritualidade, porque o Dr. Renato é um médico, assim, muito espiritualizado. Ele é pisciano com ascendente peixes, né? Quando eu o conheci, nós conversamos um pouco sobre astrologia, que é um assunto que ele gosta muito, que ele domina muito. Eu fiquei impressionada. Ele me descreveu assim, perguntando o meu signo, meu ascendente, eu perguntei o dele, e eu vi que ele entende muito sobre esse assunto, e tem toda uma história que ele traz da infância, que eu vou pedir para ele contar aqui para a gente. E é um médico que ouve os seus pacientes, que entende os seus pacientes. Eu senti nele, assim, uma questão muito integrativa, humana, que está bem longe de só prescrever uma medicação. Então é por isso que eu estou fazendo esse convite hoje para trazer para você esse profissional tão maravilhoso. Muito obrigada, doutor. Nosso episódio foi maravilhoso, muito bom, muito rico. Muito obrigado de você me convidar agora para o seu programa aqui, né? O nosso encontro foi muito gostoso, descontraído. Abordamos temas assim bem importantes, delicados, né? E às vezes ainda de não conhecimento da maioria, né? Sim. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para aprofundarmos um pouquinho mais. É então isso aí. aberto às suas perguntas. Trazendo um conhecimento mais profundo, né? E com relação à saúde mental e espiritualidade, eu quero fazer uma linkagem para a gente começar, em que no episódio em que eu participei, me tocou muito quando você, em um momento do episódio, comentou de uma imagem de Jesus, né? Acho que era isso, é isso que você tem no seu consultório, que você olha e fala, Senhor, me faça teu instrumento, né? Para que eu possa... tenho uma imagem dele com as mãos estendidas. Para você. Né? Dizendo vem, né? É até assim para os meus pacientes também. Sim. Eu acho que, sobretudo, Jesus veio exemplificar e ensinar amor. Então, quando nós estamos falando de amor, um amor mais espiritualizado, nós aqui, como cristãos que somos, de grande maioria, temos por base este amor que a gente tenta assimilar, cada um nas diversas religiões, porque o predomínio das religiões cristãs, né, é muito grande, muito forte aqui no Brasil. Praticamente as religiões que não são cristãs são minoria e muito pequenas. Né? Quase não nos influenciam tanto assim a nível de inconsciente coletivo. Né? E eu acho que Jesus realmente é a mensagem de renovação espiritual que a gente tem já aí. De renascimento. De renascimento, né? De conquista, há quase 2000 anos. E nesse momento de profundas modificações, de profunda tecnologia, de profundas descobertas, porque a própria palavra Apocalipse é revelação, né? Não é uma tragédia, mas um descobrir as coisas, tirar o véu das coisas que estavam escondidas, né? Para que a gente possa entender também tanto a dimensão física como a dimensão espiritual. Sim.
E com relação à saúde mental e à espiritualidade, o fato de você ter essa imagem lá traz para esses pacientes uma esperança, uma conexão. E quando tem esperança, a gente sabe, né, que isso muda a química do nosso cérebro, traz assim um aumento da fé, do fortalecimento, né, e de acreditar e confiar em algo maior, o acolhimento, né, um começo de preenchimento de um vazio, que é o que faz a pessoa adoecer emocionalmente, mentalmente, né, doutor? Eu acho isso muito interessante, e você falou no episódio, Senhor, faça-me o teu instrumento, né, eu quero ser um instrumento para essas pessoas, e escutando tantos relatos, né, você está ali como um médico, porém você é um ser humano, né, você está ouvindo, nós acabamos recebendo influências dessas dores, dessas pessoas através da empatia. Então, o fato da espiritualidade, você ter essa questão de me faça o teu instrumento, nos fortalece também como profissionais para a gente poder saber lidar com os pacientes, né, filtrar aquilo e conseguir ajudá-los a buscar esse autoconhecimento para a cura, né, doutor? É fundamental. A oração, assim, antiga de São Francisco é uma oração muito bonita que a gente muitas vezes sabe de cor, até pelas músicas que é constantemente retocadas e tocadas. Então ela traz isso, Senhor, aonde houver ódio, que eu leve o amor, aonde houver guerra, que eu leve a paz. Então é nesse sentido. Mas isso é a descoberta do amor, a descoberta deste amor que nos conecta com o alto, vem na dor. É difícil. Às vezes as pessoas falam assim, o caminho pode ser pelo amor e pela dor. Eu acho que a conexão, sobretudo, com a espiritualidade, ela é muito, muito mais pela dor do que pelo amor. O amor vem como um segundo passo, porque a dor nos chama para algo mais profundo. Não há quem não tenha dor, quem não tenha vivido suas dores aqui na Terra. As mais diversas, de muitas maneiras, né? Então, no nível de consciência que nós temos hoje, nós somos chamados muito mais pela dor do que pelo amor. E está tudo certo, está tudo bem. Então, as minhas dores, né, as dores que eu sofri, os momentos de solidão da alma, de deserto da alma, que todos temos que atravessar, o deserto da alma, que são momentos de crise que a gente tem ao longo de nossas existências, né? E de dor profunda, porque às vezes nós erramos nas escolhas que a gente faz. E esses momentos de dor vai nos impulsionando a buscar algo maior que nós mesmos. E nesse sentido é que a espiritualidade, sobretudo a figura de Jesus, se apresenta para nos resgatarmos de nós mesmos. E é uma dor, essa dor, né, em que faz a gente despertar para algo maior, ela vem por um vazio muito grande, né? Porque as coisas materiais, elas não nos preenchem, elas dão a ilusão de que vão nos preencher. Mas quando nós estamos movidos só pelos nossos objetivos materiais, nós estamos ainda no campo da ilusão. A gente acha que quando a gente conseguir aquilo que a gente quer, quando a gente conseguir a nossa casa, quando a gente conseguir o carro dos nossos sonhos, quando a gente conseguir, sempre colocando em algo que eu ainda não tenho. Mas você pode ver pessoas, né, e as próprias declarações de pessoas que já conquistaram tudo isso, têm tudo isso de sobra, e o vazio e ainda continua. assim o vazio continua, porque não está nas coisas externas, está na conexão daquilo que nós temos e nos sentimos em paz e realizados. A abundância é o fluxo natural. Não me falta nada. Tudo que eu preciso, eu vou sendo suprido segundo as minhas necessidades. A gente acha que a abundância é só dinheiro na conta, e não é. A abundância esse um estado fluxo de ser. contínuo. E esse fluxo contínuo também entra na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia. Então você não precisa ficar preocupado muito com o pão do ano que vem,
o pão daqui a 10 anos, se você tiver essa conexão segura, se você já tiver essa vivência de que não, porque Deus não atrasa, pelo menos eu estou falando da minha experiência, né? Eu já tive situações assim, ele não manda antes nem depois. Então a gente tem que ir se ajustando nisso daí. Claro que confiar, né? Confiar. Claro que nós somos ansiosos, né? E por isso nós devemos equilibrar a nossa ansiedade, porque senão a gente sai do momento presente e desconecta dessa conexão tão necessária para a nossa paz interior. E essa conexão tá no agora, tá na presença, não tá no amanhã e não tá no passado. É no presente, é nessa presente. Conexão, essa busca dessa espiritualidade, né? Eu falo Jesus porque é a parte que, desde criança, né? Minha família era católica, eu fiz primeira comunhão. A tua referência maior. A minha referência maior é Jesus. Mas o eu superior, ou a espiritualidade de como a pessoa acredita, né? Da força de um ser superior, também pode ser a conexão que ela faz, né? Agora, por ter essa formação cristã, e por essa influência, e por sempre buscar uma referência, porque Jesus também vem a ser uma referência humana de um caminho de espiritualidade. É né? isso. Senão fica muito assim... Muito longe. Longe. Né? Inalcançável, né? Inalcançável. E ele é concreto, é real, é uma pessoa, teve personalidade. Exatamente. Né? E outra coisa, quando você começa a observar os milagres, tudo, você vê que são coisas que eram contingência mais da fé da pessoa do que da ação dele, né? E é isso que nós até conversamos lá. Às vezes o soldado romano vai buscar a cura para o filho dele e ele só diz para Jesus, não, se você diz que ele está curado, ele já está curado. E realmente, quando ele chega em casa, o filho está curado. Não foi nenhum pedido do filho, mas a fé que ele tinha em Jesus. Porque a fé, o que é? É acreditar antes de ver. É saber... É acreditar para ver. Hoje mudou. Antigamente era mais Tomé, a pessoa que tinham que ver para crer. Hoje a nossa fé precisa ser alicerçada exatamente nisso que você falou. Eu acredito e depois eu vejo. É isso. Né? A gente tem que fazer esse movimento primeiro dentro de nós, né? Porque quando nós acreditamos de verdade, praticamente todos os nossos sonhos vêm do acreditar. De mim mesmo, porque Deus não está fora de nós, está em nós. Ele não faz para nós, ele faz através de nós. Então nós temos que ir abrindo as nossas portas e dimensões espirituais para fazer esses movimentos acontecerem na nossa vida. Sim. E eu vejo muito a fé na questão da saúde mental, justamente no preenchimento desse vazio que as pessoas buscam no externo. Então, quando você tem uma fé inabalável, você acredita em algo maior, isso te dá esperança, isso muda a química do teu cérebro, isso te tira do desespero, né? Porque você está crendo, acreditando para ver, né? Então, tenho certeza, isso te preenche, né? E essa foi uma das mensagens que Jesus nos trouxe, né? Ela remove montanhas mesmo, ela muda a nossa realidade, né? Porque vai mudar a maneira como a gente está pensando e, como consequência, a maneira como a gente está vibrando. Porque tudo começa na substituição do nosso pensamento, né? O pensamento que nos deprime, que nos deixa ansioso, são pensamentos em crenças limitantes, né? Dizendo também, só para ampliar, porque eu gosto de pegar esses exemplos de figuras de destaque na nossa sociedade, às vezes é o que eu estou te falando, as pessoas também passam por crises emocionais, né? Você vê, parece que fé é uma coisa, fé é uma conquista, é justamente o que eu falei, o processo da dor. Às vezes você vê padres, como foi o caso do padre Marcelo, do padre... Eles têm fé, mas eles também têm processos de crise pessoais nas suas vidas, né? Recentemente o padre Fábio postou, teve uma nova crise, porque também há um distúrbio neuroquímico no processo cerebral.
justamente porque nós, muitas vezes, no balanço que a gente faz da nossa vida, nós entramos. Eu não sei, eu só estou levantando uma hipótese aqui, mas esses seres que escolheram o celibato, eles podem entrar em crise exatamente por isso, porque escolheram algo que é muito difícil de sustentar, porque a natureza humana ela é para a sexualidade. Então a gente tem até que revisitar em que momento, em que época, porque nem sempre o celibato foi instituído pela igreja, né? Houve uma época que resolveu instituir o celibato na igreja, não me lembro que século foi, mas tanto que houveram papas que haviam famílias, até os Borgias, que era, eu só estou comentando o movimento da história, de como as coisas vão acontecendo, que justamente nessas crises humanas que faz nos questionarmos sobre as instituições e sobre nós mesmos, que o sistema, elas são geradoras de crise. Conflitos internos. A quem eu estou servindo e por que estou servindo. Isso. Né? Então, às vezes eu estou ali defendendo uma igreja e muitas vezes as minhas ideias, o meu sentimento, as minhas vontades, elas estão além daquilo que a igreja está impondo e instituído para mim. E de repente eu já vesti esta roupa e eu não consigo me desfazer dessa roupa, eu não consigo me desfazer de tudo isso que eu já deixei como marca da minha personalidade. Isso é uma crise pessoal. É uma crise pessoal. Né? E às vezes a pessoa, então, entra numa depressão. Numa depressão. E desculpa falar, mas sobretudo o Padre Fábio, porque, eu acho que as fãs dele, claro que sente desejo, e ele como homem deve receber um assédio absurdo. Uma série de assédios, né, difíceis de dizer não. Aquele lota a missa, né? Lota a missa. Ele ia voltar a ser católica se ele fosse de santo. Você ia pra missa. Então, mas eu estou trazendo esse exemplo que é exatamente por isso. Aí você olha, você vê a pessoa em Cristo, você não sabe o quanto de renúncia, o quanto de sofrimento ele está fazendo esforço para continuar. Que aos olhos da igreja é a tentação. Exato. E ele está dizendo não para se manter ali, porque sobretudo é um escritor, os livros dele. Ele sente, tem hormônios circulando, gente. Testosterona. Eu acho que ele vai até na academia lá para jogar essa testosterona, porque o cara está sarado. Em algum lugar. Não, mas é verdade, em algum lugar a testosterona tem que ir. Então, tá aí, a nossa biologia, a nossa química. Biologia. Aí você vê que a igreja pentecostal, que nasceu do racha da Igreja Católica, já instituiu que os pastores poderiam, já teve assim uma aceitação melhor e mais racional, não colocando o celibato como fator impeditivo do seu desenvolvimento e do seu esclarecimento sobre o estudo da espiritualidade que todos nós precisamos ter. Até porque, doutor, a gente sabe que saúde mental exige relações saudáveis. Nós somos seres de relacionamentos, nós estamos aqui para nos relacionar, né? Claro que tem momentos em que a gente quer se reservar, né, ficar sozinho, mas assim, a gente tem que ter vida social, se relacionar, ter um relacionamento. E aí você imagina, você vai lá, tem todas aquelas tuas funções, você cumpre, ouve, tem as confissões, rezar a missa, os eventos, as procissões, aí volta e se reserva. Não tem uma família, não tem alguém para você trocar, conversar à noite, né? É complicado isso também. Né? E equilibrar seus hormônios. Porque equilibrar os hormônios, o homem e a mulher, muitas vezes, ou mesmo as relações homoafetivas, seja lá de que for, a pessoa tem necessidade Tem. Porque tem isso, eu não faria psiquiatria se eu não tivesse estudado os psiquiatras que são os grandes construtores dela, que é Freud, Reich, Jung, e todos eles começaram a quebrar essa barreira, esse muro da sexualidade.
porque eles começaram a falar dos nossos desejos proibidos. Quantos desejos proibidos nós temos e temos que lidar com eles, e só esses desejos que acometem, que vêm do nosso inconsciente, já nos apavora, né? Apavora no sentido, nossa, se eu colocasse isso em prática, eu seria o perverso do perverso, mas são desejos que estão ali, e eu penso que justamente por causa de sermos reencarnacionistas, muitas vezes os nossos familiares, eles foram parceiros sexuais de outras vidas em outros papéis. Hoje pode ser mãe, mas pode ter sido mulher, hoje pode ter sido filho, mas pode ter sido amante. Os papéis vão se trocando nas encarnações. Então é natural que esses desejos a nível do inconsciente se aflorem. Claro que são novos papéis. Nasceu pai, precisa exercer o papel de pai. Essas coisas não podem ser confundidas, mas elas esclarecem muito dos nossos desejos secretos, proibidos, e que nós muitas vezes estamos lutando contra, mas tem uma causa e algum sentido em experiências anteriores, antes desta vida que nós estamos tendo. A gente traz isso. E essa linha de raciocínio explica muita coisa. Sim. Muitos conflitos familiares que você não entende. Você fala assim, nossa, mas por que tem esse conflito aqui? Eu não consigo administrar, eu não consigo mudar. Por que eu tenho esse comportamento? Essa pessoa tem esse comportamento, e você começa a entender, porque isso faz todo sentido. Sim, eu tive uma paciente que houve um caso de incesto, o pai chegou a ter relação sexual com ela, isso mudou muito o campo da sexualidade dela, né? E acabou fazendo com que ela hoje optasse por uma relação homoafetiva. Mas ao longo do tratamento com ela não culpava o pai. O maior drama e o maior sentimento que a deixava para baixo é quando ela me confessou assim, muito rapidamente, né? Porque ela olhava assim meio para o nada e ela estava num momento de reflexão. Ela falou assim, doutor, o problema não é meu pai. O problema foi que eu gostei. Quer dizer, então veja bem. Olha só. Olha só. E depois ela nega a sexualidade dela, porque aí você vê que ela sentiu prazer com o homem, mas depois ela optou. Sentia a culpa. Ela sentia a culpa. A partir do momento que ela transferiu o prazer que ela sentiu da relação com o pai, ela falou, não, então se eu não vou sentir mais por homem nenhum. Ela se puniu. Exatamente. Olha que coisa. Exatamente. E por que ela gostou? Porque está no inconsciente de outras vidas. Tanto isso explica muita coisa. Que explica muita coisa. Alexander Lowen, que foi um seguidor de Reich, ele no livro dele Amor e Orgasmo, ele também defende a ideia de quando há um desejo do menino pela mãe muito forte. Ele tem um desejo erótico pela mãe. E aí ele nega esse desejo, porque imagina, ele desejar a mãe dele, seja em que idade for, ele não pode. Mas essa negação do desejo pela mãe também faz com que ele negue o desejo por outra mulher. E ele busca o caminho da homossexualidade na negação inconsciente do desejo pela mãe. Olha! Isso é uma teoria, tá aí os livros, a editora Sumos Editorial, Amor e Orgasmo. Não é eu, estou falando porque eu estudei e li. Estou trazendo a teoria à luz dos fatos, né? Que é um psiquiatra californiano, né? Já falecido também, como Reich já falecido. Então, os primeiros psiquiatras, eles foram muito avantes e profundos na questão da sexualidade, né? Aliás, a psicologia só existe hoje porque percebeu-se que havia muito mais para se explorar do que se ela ficasse ali só no ambiente médico e entre os psiquiatras. Então abriu-se o campo da psicologia para entrar justamente nisso que você falou, no campo de nossos relacionamentos, tanto infantis, quanto juvenis,
quanto de toda a nossa vida. Para começar a trazer respostas, Exato, né? E começar a trazer exato. clareza. E esse ir profundo nada mais é do que ir nessa questão mesmo da inconsciência, que é os nossos 95%, né, doutor? E isso tem tudo a ver com a espiritualidade, com vidas passadas, com ancestralidade, com outras histórias, né? Com traços que a gente traz na nossa personalidade hoje, que vem lá de trás, né? E foi lendo um livro psicografado pelo Chico Xavier, de Emmanuel, que ele aborda as questões da sexualidade, que inclusive o próprio Chico escreve, orientado por Emmanuel, ele que fala que muitos dos nossos filhos hoje estão na condição de filhos porque foram pessoas que muitas vezes nós desviamos eles dos caminhos que eles precisaram trilhar, nos amores que tivemos de forma desequilibrada, menos... paixões, paixões. Veja bem, numa vida passada você seduz uma mulher, essa mulher fica apaixonadíssima, depois você a abandona, ela se mata, e depois ela se mata. Aí volta a filha. Volta a filha, para você orientar ela. Agora não mais como aquela mulher que você se apaixonou, mas a filha que você precisa... Primeiro você deve a ela a vida que lhe foi tirada, porque a responsabilidade foi sua. Você não deu um tiro nela, mas você desestruturou essa pessoa psicologicamente. E agora, óbvio que você tem a função de reparar o psicológico. Então, as construções familiares, por isso que há muita confusão, muito atrito no ambiente familiar. Porque certamente o ambiente familiar são os nossos resgates. É onde a gente errou a mão que a gente vai renascer, e não é fácil o perdão. Muitas vezes ali estão os nossos rivais, estão os nossos desafetos, estão as pessoas que realmente nós prejudicamos ou nos prejudicaram, para que nós possamos resgatar o verdadeiro amor, que é um amor numa nota maior, numa dimensão mais espiritual. Olha como isso esclarece muita coisa, responde muitas perguntas, e aí você sai da vítima, né? Exatamente. E aí você sai da vítima, aí você consegue colocar a mão no topo do buraco para você sair, porque senão você fica lá, porque você fica sempre culpando as pessoas que te fizeram, né? Você tá na vítima. E é tão importante isso. E aí, linkando isso com a espiritualidade, eu vejo assim, já falei sobre isso, a reencarnação. É a bondade de Deus, porque Ele te dá outra chance. Sim, outras chances. Não, é a misericórdia. Ele dá quantas chances você precisar. Senão ia ser uma vez só. Exatamente. Ele quer o nosso acerto, não o nosso erro. Ele quer que a gente realmente faça a nossa evolução. E muitas vezes acertar é tentativa e erro. Você vai tentando, uma hora você fala, putz, consegui. Assim, o aprendizado funciona muitas vezes dessa forma, né? E isso é com a própria vida. A minha primeira mulher, que é a mãe dos meus filhos que eu amo, tenho 2 meninos, houve um momento que eu tive um insight, né, dizendo que ela havia sido minha filha, e que neste momento a gente só precisava resgatar o tempo que eu havia deixado ela como menina, né? Digamos assim, ela tinha 14 anos, não tinha condições e eu saí, ela era minha filha, eu saí em busca de uma mulher que havia me deixado tudo, e deixei ela, e houve um cuidador. Eu até via, era lenhador nessa encarnação, tudo, e pedi para o lenhador que trabalhava comigo que cuidasse dela. E ele ficou com ela, e eu nunca mais voltei. E depois, nesta vida que eu fiquei com ela em torno de 4, 5 anos, que depois me falou, não, foi exatamente o período. E disso eu tive 2 filhos dela, que me são a alegria da vida, né?
de filhos assim que eu amo. E esses eu, graças a Deus, tenho encaminhado direitinho, porque estão aí realizando o que eles querem, fazendo, Sim. experimentando da vida aquilo que eles escolhem, graças a Deus. Então é assim, a gente erra, acerta, e assim vai, né? E doutor, essa sua sabedoria, né, é tão conectado com a espiritualidade que te fez, né, tá nesse propósito de alma, que é ser médico, psiquiatra, ajudando essas pessoas. Quando que isso começou? Não, então, eu lembro que você falou da astrologia quando você era criança. é o seguinte, eu fui influenciado, hoje é o Walter Palles, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e eu era amigo do irmão dele, que era o Marcelo, que hoje é chefe, professor, ou foi, não sei se está exercendo ainda, professor titular de oftalmologia na Universidade Federal Fluminense. Eu e o Marcelo eram adolescentes. E o Walter, como estava alguns anos na nossa frente, entrou em medicina e começou a falar dos plantões que ele fazia lá nos hospitais do Rio de Janeiro, tudo. Quando ele vinha, voltava para São Paulo nas férias. E nos contava as aventuras que é. E eu, o Marcelo, olhando ali, achando aquilo... O máximo. O máximo, né? Porque ele era que idade estudante. você tinha? Eu tinha 14 anos, 13 anos. Então eu achava... Estava na época ainda. Uns 15 anos, né? Aí eu comecei a falar, puxa, isso que eu quero para mim, isso eu quero. Porque ele contava, que ele contava da sutura que ele fazia, Sim. né? Então eu vi que naquele momento, por influência desse colega, hoje médico, hoje presidente do CREMERGE, ele me influenciou muito na opção que eu fiz pela medicina. E aí eu e o Marcelo, nós morávamos em Mogi das Cruzes, pedimos para os nossos pais nos deixarem fazer o terceiro ano no objetivo, que seria o terceiro ano mais o cursinho, que na época o objetivo era o cursinho e o colégio juntos. Você fazia o colégio de manhã, o cursinho era à tarde, mas entrava à noite, e nós fizemos isso. E depois, no primeiro ano, o Marcelo já entrou na Universidade Gama Filho, que era a mesma que o Walter havia entrado, e eu não passei. Nossa, vi meu sonho quebrado, porque não passar e ainda ver o meu amigo ter passado, nossa, aquilo... Foi a sua primeira frustração. Foi uma dor gigante, porque eu falei, bom, eu não passei, então, putz, acabou para mim, né? Num primeiro momento, que a gente não tem uma perspectiva. E aí eu estava na casa de um outro amigo, que a mãe dele era espírita, e ele falou assim, olha, agora minha mãe está chamando que eles vão fazer o evangelho no lar lá. Eu falei, o que é evangelho no lar? Não, se colocam os livros em cima da mesa, cada um lê uma parte, depois a gente comenta e faz uma oração. Mas era uma médium muito desenvolvida num centro espírita lá, em Mogi, chamado Antônio de Pádua, que tem até hoje esse centro espírita lá. E aí eu sentei na mesa, li um pedaço, li um trecho de um livro do André Luiz, aí comentei, depois apagou a luz. E quando apagou a luz, veio a segunda parte dela mediunizada, dando... Ela incorporou os guias espirituais lá, que era um preto velho, uma preta velha, né? E depois veio uma entidade, porque conversava, né? Com todos nós, tudo, falava um pouquinho com cada um, e depois veio uma entidade que se denominou Antônio. E ela falou, olha, eu sou um médico aqui no plano espiritual, e eu quero dizer para o meu irmão, o Zé Renato, que ele vai ser médico, que ele já era médico aqui conosco, no plano espiritual, e que ele vai continuar essa tarefa da medicina aí na Terra. Olha. Bom, eu fiquei assim, muito feliz, porque eu era com uma frustração de triste, decepcionado de ter levado o pau no vestibular. Sim. Mas ouvindo esse ser, essa
esse guia espiritual que se apresentou, ele falou, inclusive, você pode orar por mim naquilo que você precisar, enfim, nos casos que você for tratar. Eu fiquei muito feliz. E aí eu decidi, então, em vez de jogar meu sonho fora, correr atrás dele, fazer mais um ano de cursinho. Que a espiritualidade deu um jeito, o universo, de te mostrar, exatamente. Te dar essa, né, me deu uma esse WhatsApp de não, Deus. Exatamente, me deu uma certeza que eu não tinha. E não foi no ano seguinte, porque eu tomei pau de novo. Foi, doutor? Foi. Então foi no terceiro. E aí isso tudo foi me dando assim... Você ia desistir. Não, mas eu falava assim, não, ele falou, né, ele não ia mentir para mim. Ele falou e é verdade. Eu acreditei nisso, a tua fé, né? E fui perseverante, né? Exatamente. Meu pai já estava com o saco cheio. Não, pai, agora vai, porque a entidade falou. Que também... Não, aí o filho chega em casa com essa conversa, vai falar, sai fora, vem me enrolar, falando... Não, porque tem uma hora que você tem que tomar decisão, porque aos 17 tudo bem, gente, aos 18 já tá 19, então aqui foi ficando cada vez mais difícil. Cara, e eu falando, não, mas é medicina. Aí meu pai, nesse ponto, ele foi primoroso, ele teve muita paciência até que uma hora realmente, né? Tu entrou. Eu entrei. Ainda assim, lá... Teve uma quarta chamada que eu fiquei ali, ai meu Deus, será que eu vou aí esse ano? Aí na quarta chamada... Aí tu falou, tá vendo? A entidade falou. Ela mandou me chamarem na quarta. Você vê como a fé exige perseverança. Não, e a fé, ela te coloca na ação, ela te faz ter um movimento e continuar, né, doutor? Não, mas olha, quando eu recebi essa mensagem, me deu uma certeza. Eu falei, não, uma hora eu vou conseguir. Mas não foi, porque parece que é que suco, né? A entidade falou. Isso te fortaleceu, né? Aí você vai lá, e aí depois, num passe de mágica... Agora, antes disso, de você nem sabia o que era evangelho no lar. Então não sabia. Qual era a tua religião? Eu era católico, a minha família era católica. Aí eu comecei a ler, aí eu vi que o André Luiz era um médico, né? Nossa, para mim não era o Chico Xavier, era o doutor André Luiz, que era tudo que eu queria na vida, era ser médico. E comecei a ler os livros do André Luiz. Olha que legal. Né? Eu falei, putz, esse cara é médico, né? E ainda médico no plano espiritual, igual o outro que falou para mim. Para mim, deve ser amigo dele. Porque a gente vai fazendo conexão, vai. Óbvio, né? Através das referências. Das referências. Mas você já estudava astrologia? Não, aí a astrologia é outra coisa. Minha mãe gostava, minha mãe é escorpiã. E ela comprava muita coisa sobre astrologia. E eu sempre gostava muito de ler. Então, tudo quanto era coisa de astrologia, de almanaque, de coisa, eu tinha lá em casa, porque ela comprava para ela ler, para coisa, e eu fui lendo, aí eu comecei a fazer. Você começa a ler, você começa a falar, escorpião é assim, peixe é assado, gêmeos assim, capricórnio de outro jeito, porque você, jovem, você vai gravando, absorvendo aqueles lá. Depois eu fui vendo, inclusive depois até Jung usava muito, né? Foi Jung que trouxe muito essa coisa da astrologia para o campo da psiquiatria, né? E aí já chamaram ele de místico, né? O povo adora, em vez de agregar, estudar e avançar, já critica sempre separar. E quer rejeitar, né? Tanto que você tem o livro vermelho de Jung, que a família só deixou publicar agora, e agora está publicado com o nome dele, ele fala do encontro com espíritos. Qual que é o livro? O livro vermelho de Jung. É até uma capa vermelha. O livro vermelho. Ele fala, ele já conta das experiências que ele falava que eram com espíritos, que aí a família justamente deixou passar os anos, tudo, e autorizou a publicação há poucos anos atrás. E aí você vai ler lá, ele fala das experiências que ele tinha, da conversa, tudo.
E que até um certo momento, por isso que eu estou falando, nós estamos na fase de apocalipse, de revelação. Não adiantou ocultar. Agora vem à tona, tá aí. Só lê Jung, ele já faz essa abordagem. Eu vejo muito assim, com toda essa abordagem integrativa e holística que eu tenho no meu trabalho, há tantos anos na área da saúde e do bem-estar, e agora estudando muito saúde mental, eu vejo que não tem saúde mental sem autoconhecimento. E essas práticas, né, essas técnicas são ferramentas de autoconhecimento. A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Eu lembro que quando eu descobri que eu li, assim, que eu soube, né, que eu fui ler sobre o peixes, isso me trouxe muita clareza, mas eu tinha muitos questionamentos, porque eu não sabia qual era o meu ascendente. E depois de uns anos, eu fiz o mapa, descobri o meu ascendente, aí eu entendi tudo. Porque eu falava assim, mas por que eu sou assim se peixes não é assim? Eu queria entender os meus outros tipos de comportamento, que não tinha nada a ver. Aí eu fui entender do ascendente. Então eu acho que a astrologia traz muito pra gente, né, autoconhecimento. Então, é preciso entender, isso é a base da astrologia, assim, a lua, o signo solar e o ascendente. Então, o seu tripé tá aí, a lua é o teu passado, é o que você traz para esta vida. Ai, vou até anotar isso, calma aí. A lua, então a sua lua é como você é. Mas você nasce sobre o solar, sobre uma outra regência. E é aquilo que você se mostra, você mostra para o mundo o seu solar. Porque estava sobre o sol vai ter todas as influências magnéticas sobre a sua personalidade. Que é o signo. Que é o signo mesmo. Que é o seu solar. Que é o seu solar, no ano... no mês do seu nascimento. Tá, e o ascendente? E o ascendente é o seu projeto de vida. É o que você quer aprender, o que você quer desenvolver. E quando que o ascendente vai predominar na nossa vida? Após 29 anos, que é o tempo que Saturno leva para dar uma volta em torno do Sol. E aí você, então, é cobrado no seu projeto de vida. E a hora, por isso que vem a crise dos 30. A pessoa fala, pô, será que eu estou fazendo o que é para mim fazer? Será que era isso? Porque você veio com um projeto de vida. E a primeira crise, a crise dos 30, né? Porque antes até que não, você é jovem, você está indo ainda, você acha que tem todo o tempo do mundo, né? No retorno de Saturno já não, olha, você está mesmo onde você deveria estar, vem já essa reflexão, já vem uma dor aí. Você está fazendo o que você gosta, você está fazendo o que é para você fazer, porque geralmente o que é para a gente fazer traz uma identificação com maior, isso. né? E aí tem saúde mental. Porque você vem um projeto, a sua essência tá ali. Antes de você nascer, você veio com uma proposta. E aí, se você tiver na sua proposta, tá tudo bem. Se você não tiver, começa a crise dos 30 aí, que a pessoa começa a questionar, que não é bem isso, porque o que ela fez não era o que ela queria. Mas enfim, mas ainda tá em condições de recobrar, de mudar, de seguir, porque ainda tem idade, tem combustível, né? Dos 30 aos 40 você ainda dá para refazer tudo, né? Aos 40 até pode dar, mas já tem que dar uma abraçada maior, um esforço maior. Sim. Mas você já está mais maduro, também pode. Uhum. Toda crise nos impulsiona a avançar, né? E nas tuas consultas com os teus pacientes, em que você tem a escuta ativa, né, traz toda essa tua intuição, esse teu desenvolvimento de sabedoria do longo da vida, e se estudando e se conectando com a espiritualidade, no seu propósito de alma, você costuma perguntar o signo do paciente, o ascendente dele? É assim, isso já está no prontuário. Porque ele fez a ficha, não o ascendente tá, mas e a lua. Signo tá. O signo tá. E outra coisa, como você também falou, eu tenho uma escuta, e na escuta a pessoa já fala
por que ela veio, qual a crise que ela está. Anamnese, né? A história pregressa. Aí você já vendo como que ela constrói a vida dela e quais são as crenças dela. Eu não violo crença, eu não mudo. Sim. Então eu consigo dialogar ela no nível que ela se colocou e troco ali com ela. Por isso que é importante você ter conhecimento das mais diversas religiões. Eu, curioso que sou, já fui em várias, em culto, porque eu sou um curioso. Se você me perguntar se eu tenho uma religião hoje, eu não me rotulo de nada. Eu sou uma grande colcha de retalhos, porque você vai vendo que, né, cada uma tem uma interpretação e aquilo ali... Um dogma, uma crença. E aquilo às vezes serve melhor que a outra, A gente vai filtrando depois de um tempo. A reencarnação, para mim, é um fato. Tanto que eu até comentei com você, há umas entidades da Umbanda que eu nem tinha conhecimento. E agora, de 2 anos para cá, que eu estou começando a sentir como é que essa força dos orixás, eu nem sabia, mas agora eu presto atenção, vejo como é que eles se comunicam, com o que eles querem, né, que mensagem querem passar, tudo. A gente tem que ter um respeito muito grande nesse universo espiritual que é gigantesco, né? Eu quero mais um pouquinho. E, doutor, agora, a pergunta que não quer calar, voltando para a astrologia, porque eu já escutei de várias pessoas, e nós temos o mesmo signo, é verdade que a gente não reencarna mais, porque a gente é de peixes? Acabou? Não é assim, não. Senão eu estaria muito mais evoluído. Não, querida, já estaria a casa assim. da Anja. Peixes encerra um ciclo, né? É um ciclo. São 12 signos, na verdade você está encerrando um ciclo de 12. E pode haver repetições também, querido. Você nascer 1, 2, 3 vezes no mesmo signo, porque ali você não precisava aprender e não aprendeu. Falou, não, depende do seu planejamento espiritual. Que é o teu passado, que você traz. Exatamente. Tem signo assim, que às vezes eu olho e falo, mas como a pessoa é assim? Ela é assim porque o signo dela retrata isso. Depois você lê, você fala, nossa, tanto que você está lendo assim, tá o signo, por exemplo, Capricórnio é um signo que ele é muito pé no chão. Não é que ele é interesseiro, ele é pé no chão. E ele tem emoção, obviamente, né? Mas ele não vai sair do objetivo dele em função da emoção, porque ele quer chegar no objetivo dele. Claro que há outras variáveis, estou falando do signo solar. Do signo solar só. Porque então é aquele, ele faz conta. E tem o mapa, né, também. Quando a gente faz o mapa, a gente é mais complexo. Mais complexo ainda, porque cada planeta traz uma casa, e essa casa também influencia. São 12 casas. Porque assim, quando você nasce, por exemplo, você nasceu em Peixes, durante 2 horas... o seu signo, 2 horas do horário do seu nascimento, está sobre Peixes. Depois de 2 horas, mudou. Porque 24 horas só fica ali, são 12 signos, 2 horas. 2 horas. Por isso que pode ser a mesma pessoa no mesmo dia que você, mas em horário diferente. Você está entendendo? Mudou o ascendente dela. Porque justamente o ascendente é aquele que está ascendendo no céu, que está em cima. É o projeto de subida. E aí, depois de 2 horas, não é mais o mesmo que o seu. Ela é Peixe, mas o ascendente dela é outro. E também anos diferentes que tem a ver com planetas que estavam regendo, também se influencia. Porque a energia muda. Por isso que você faz o mapa astral. Porque o mapa astral dá a posição do céu no horário do seu nascimento. Por isso que você descobre a Lua. Né? Por isso. E aí tem Mercúrio é uma influência, é uma casa, Vênus é outra casa, e isso tudo vai trazendo. Aí tem a casa dos relacionamentos, tem a casa de lidar com dinheiro, tem a casa... Tem, legal, é muito interessante. Abre muito a nossa mente. Traz muita clareza. Eu sei fazer aquele mapa astral básico, eu não sou astrólogo. Então,
Mas isso já me dá ferramentas Para entender a pessoa. Para entender um pouco a personalidade da pessoa. E funciona assim. Funciona muito. Eu percebo que as mulheres, elas são muito mais receptivas e mais observadoras sobre isso. Às vezes o homem é mais Homem chucrão, é mais cético. é mais chucrão, mais cético, porque ele pensa que é aquele negócio de jornal ali, pelo amor, né? É isso pelo aí. amor, né? Não é isso, não é horóscopo. É verdade. Psicologia não é isso. Doutor, e para a gente fechar, finalizar, linkando essa questão do autoconhecimento como base, como ferramenta básica, e saúde mental e espiritualidade, o que você tem a nos dizer, com toda a sua sabedoria, né, a sua espiritualidade desenvolvida e o seu lado profissional como médico psiquiatra sobre a ayahuasca? Olha, eu conheci a ayahuasca em 1995. Eu era plantonista, iniciando ainda os primeiros anos de medicina. Um amigo meu, o Dr. Vinícius de Tassi, hoje está no Acre, nós fazíamos plantão junto, e ele participou de um grupo, que era um grupo coordenado por Dr. Wilson Gonzaga, né, que era um psiquiatra que dirigia esse grupo de ayahuasca. Nessa época eu era clínico, e confesso para você que a personalidade desse Dr. Wilson me influenciou muito, porque quando eu tomei a ayahuasca, eu tive várias percepções no campo da consciência, muito interessantes e muito diferentes de até então de tudo que eu havia provado na vida, né? Porque realmente a ayahuasca, ela traz várias reflexões, imagens. Ela é um chá. Na verdade, ela é um chá feito de um cipó, né, e uma folha. A folha é chamada chacrona e o cipó é o mariri. Você macera o cipó, você ferve o cipó junto com a folha e você coa. O resultado disso, lógico que tem vários tempos para você fazer isso, né? E quando você coa, você tem o chá de ayahuasca. Entendi. Que é da combinação dessas duas plantas, porque a folha é diferente do cipó. Na verdade, é a combinação de duas plantas. E você acaba tendo um componente chamado DMT, dimetiltriptamina, que é uma amina. Nós temos o DMT também no nosso organismo por produção própria, que está muito presente em duas situações muito específicas na hora da morte e na hora do nascimento, que são momentos de transição, tanto a hora de vir para cá quanto sair daqui. Então, e você percebe que aí com o chá, você abre, você estimula, você dá uma quantidade muito grande de DMT que acaba estimulando a sua pineal, e aí você tem essas visões, essas percepções do campo espiritual, do seu campo espiritual, porque as experiências são muito pessoais, né? Elas se interconectam por causa do grupo que está ali, você fica muito perceptivo. E à medida que você vai tomando, você vai vendo, você vai olhando, porque as músicas que, como frequências sonoras, ajudam a elevar o campo da experimentação, porque as ondas musicais, elas ajudam a elevar, abrem o campo, abrem o campo da nossa consciência. Por isso que nos rituais é importante a música como fator de elevação da consciência, né? Porque são frequências sonoras harmoniosas que vai estimulando a formação das imagens que você vai tendo dentro do universo psíquico do seu inconsciente que vai. Então, muitas vezes, vem imagens da sua infância, do seu passado. De outras vidas. Já veio de outras vidas para mim também. Não vá na primeira vez querer experimentar tudo, que não é um processo. Eu tomo há muitos anos, né? Há também duas contraindicações. As pessoas que têm tendências a surto psicóticos, elas são contraindicadas, porque é um psicoativo, pode estimular o surto psicótico, porque vai estimular a produção de pensamento.
E às vezes a pessoa dá uma desconectada. Por isso que é preciso fazer uma triagem rigorosa para que a pessoa que tenha esse tipo de transtorno seja triada e não entra numa vibe ruim, né? Então, é para todos, mas precisam... O critério para as pessoas que têm transtornos psiquiátricos são mais rigorosos. E um surto, esse surto psicótico, quais são os sintomas? Porque tem gente que pode ter e não sabe, doutor. Então, mas a pessoa começa a se desorganizar mentalmente. Nós temos o caso lá do neto do Chico Anísio. Aí as pessoas falam, mas ele tomou ayahuasca, morreu. Não, ele vinha tomando ayahuasca, e a ayahuasca estava mexendo no campo psíquico dele, estava mudando, fazendo ele questionar as coisas, como é que era a vida dele, por que ele estava ali, porque o que ele tinha escolhido, tudo. E quando ele, parece que ele entrou no mar, aí foram descobrir ele depois. Ninguém sabe se ele se matou mesmo. Ele entrou no mar. Mas ele não tinha tomado ayahuasca nesse dia. Sim. Estava dentro de um ritual. O pai é que está fazendo essa conexão pela mudança de comportamento que ele estava tendo. Esse é o grande caso que todo mundo fala, mas fulano morreu. Por causa da ayahuasca. Não. Ela não traz. Ela já, o CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas, já fez um estudo da ayahuasca, por isso liberou ela para dentro de ritual religioso, porque ela não traz nenhuma dependência química, porque depois de algumas horas o efeito passou e você está... Acabou, você está normal de novo, não há risco em relação ao chá de ayahuasca, desde que eu costumo... Primeiro, isso é uma observação minha, muito pessoal, muito particular, no campo de pesquisa, que são os meus pacientes que estão comigo. Os médiums, a maioria deles tem transtorno de humor. Muito comum o médium ter transtorno de humor. Ou está irritado, ou está bravo. A pessoa é médium, ela tem transtorno de humor. Primeiro porque o tipo de influência sobre ela é muito grande, é muita influência sobre ela. Isso já mexe no humor dela. Então, por exemplo, para a ciência ortodoxa, você tem os transtornos de humor. Já tem pessoas classificadas aí. Aí você tem médium com transtorno de humor, você vai ter a exacerbação desses sintomas, né? Então é difícil. Então aparece muita gente da religião espírita, tanto umbandista como kardecista, e você vê que ela começa a falar, o humor dela oscila muito. Você precisa dar um estabilizador de humor para ela manter o humor mais estável, né? E você vê que elas são médiums, que ela fala, que ela conta, né, as experiências que ela tem no campo da espiritualidade, nos segmentos que elas estão inseridas. Então isso daí é... E qual que é o outro efeito colateral que você falou? Qual que é a outra pessoa contraindicada? Eram duas que você falou. Por exemplo, essa daí é a esquizofrenia. A esquizofrenia. Essa eu já porque ela já está desorganizada. Já está. Então é melhor nem tomar, né? Já está desorganizada, porque ela já tem uma tendência a ter delírio, alucinação. Se você der ayahuasca para ela, você vai exacerbar delírio e alucinação. E hoje a gente vê muito na internet, né, com relação à ayahuasca. Isso gera muita curiosidade e muito preconceito também. Então, por isso que eu quis tocar nesse assunto com você, que tem toda a propriedade, né, científica para falar dela. O que eu percebo é porque ela ajudou muito no desenvolvimento da minha mediunidade. Bastante. A nível de percepção, de sentir, de perceber o outro, né? Muitas vezes o paciente senta ali, eu fico em silêncio, eu acho que você também é um pouco assim, você começa a sentir o outro, claro que é mediúnico também. Sim, claro que é. Ontem mesmo, uma outra paciente, ela sentou, ficou quietinha ali, eu sentei antes dela começar a falar, entrando no campo dela, e aí senti uma dor no peito, assim, aí eu comecei assim, eu falei, você está sentindo uma dor no peito? Ela falou, tô. Eu falei, assim, sensação de perda, né? Ela falou, então, porque você entra, porque você favor. E aí o assunto começa por aí, já se conectou.
Mas por quê? Mas tem que estar aberto para se conectar, sim, né? Sim, por isso que tem eu que falo. ter outro olhar. Eu não estou dizendo, Sim. lá no meu consultório, consulta é hora cheia praticamente, né, para a gente conversar, sentir, Entender, conhecer. entender qual é. Eu trabalho em outros locais que eu não tenho esse espaço de tempo, então eu tenho que ficar mais na parte farmacêutica mesmo, Sim. né, porque é um tempo outra mais realidade. curto, outra realidade. Nós vamos criando as nossas realidades. Né? Eu ainda não posso Vamos ficar se adaptando. Vamos nos adaptando. Eu ainda não posso ficar só no meu consultório. Eu tenho um movimento bom no consultório, mas eu preciso também, eu atendo em outros lugares. Uma clínica psiquiátrica, um hospital na área da psiquiatria, e ali eu preciso ser mais reservado, mais prático, mais pragmático, ficar no campo que me cabe, que é a farmacologia, o medicamento. Né? Sim. Mas aos pouquinhos vai conversando, o paciente vai conhecendo, ele mesmo acaba optando, né, quando porque tudo é sintonia e afinidade, né? Sim. É assim que é, né? A gente vai sentindo, o outro vai sentindo também a gente, porque as pessoas são médiums querendo ou não. Sabendo ou não, né? E tudo está em conexão. Nós estamos aqui todos porque houve conexão, né? A gente falou lá, houve conexão, estamos aqui, houve conexão. Então as pessoas vão entrando no nosso terreno eletromagnético. Até as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse episódio, é conexão. Conexão. Meu público também é conexão. E assim é natural. Eu não tenho mais por que correr. 63 anos, então eu vou no meu ritmo, eu vou natural. Quem tem que chegar, chega. Quem tem. Você está entendendo? Não precisa. As coisas vão acontecendo. É aquilo que eu falei, como você falou, estar no presente. Se você estiver no presente, né? Que é o presente. Estado de presença. Estado de presença, conectado, ouvindo o silêncio de você, porque o silêncio fala, você está quietinho ali, quando você consegue aquietar os pensamentos, por isso que vem um sopro ali, fala, faz assim, vem uma ideia, faz assim, nossa, era isso, como é que eu não pensei antes? Mas a gente tem que estar aberto a essa conexão, e ela é profunda, ela não é superficial. Não. É sair do ambiente, que é o superficial. Mas você sabe porque você fez a conexão, senão a pessoa fica buscando distração. Aí é o famoso sextou. Aí sextou, ele vai beber, vai desconectar, velho. Vai beber, ele vai. Mas é gostoso o encontro, ficar e tal, mas peraí, você está precisando disso? Isso vai agregar para você ou só vai te distrair e depois na segunda. Hoje é segunda. Porra, a vida é de domingo. Da domingo. A segunda. Quer dizer, quando você está com a sua vida, que você fala, putz, segunda-feira de novo. Peraí, a segunda-feira ela pode ser também boa. Muito feliz. Muito tranquila, serena, né? Desde que você esteja no seu propósito. No seu propósito, realizando. No seu flow. Exatamente. Não é só o final de semana. O final de semana é legal, beleza, você para, dá uma descansada. Mas se você está no seu propósito, você não reclama da segunda-feira. E às vezes segunda-feira bomba, você fala, nossa, hoje, pô, foi mó ainda legal. Mais pra mim, que é depois que o povo já o povo já tomou todas no final de semana, usou de tudo. No final de semana, segunda-feira tá lá, aí vem a crise existencial, né? Pra mim, então, é um dia de trabalho, assim. Que bomba, rende a beça. Porque, é isso aí. E aí eu falo, nossa, que bom, amanhã é segunda, vai dar um... vai dar bom. Vai bombar. Vai dar bom. Sexta-feira pra mim já é ruim. Você vê que eu pude até atender. Até vir aqui. Eu falei, não, sexta, pode deixar que o movimento é mais fraco. É mais fraco. É assim, porque sexta o povo já tá, né? Na expectativa. Não, daquele jeitão lá, né? Que eu não tô criticando. Não. Tudo é experiência, tudo é vida. Sim. Né? Mas eu também lido muito com dependência. Mas é uma reflexão para as pessoas que estão aqui assistindo. Eu lido muito com dependência química também, que começa às vezes na sexta-feira, que ele vai carcar o final de semana todo. E depois ele fica escravo disso. Todo final de semana. Ele só é feliz se tiver isso. Porque é o que relaxa. É a dopamina dele. E ele muitas vezes não está conseguindo lidar com a tensão da vida dele, está bebendo para se anestesiar. E ele não quer olhar pro fundo, pro interno, né? Não quer ver que ele é o culpado. Não estou falando só de quem bebe. Sim. O problema das pessoas, porque quando você olhar
é o que você falou, você sai da vítima. É você. 100% do que te acontece na sua vida é você. Quando você entende isso, você fala, bom, o que eu não estou fazendo, o que eu preciso fazer para ter o resultado que eu quero? Ou o que eu estou fazendo, que eu preciso parar de fazer para mudar o resultado. O que eu preciso tirar? Que é comportamento. Exatamente, comportamento, modo de pensar, relacionamento. Mentalidade. Tem relacionamento que eu tenho que... Ele é tóxico. Se é um amor tóxico... Não adianta, pode ser até amor, pode ser, mas é tóxico, ele te põe para baixo, você tem que cortar, dói na carne, mas tem que cortar, senão você vai ficar ali rodando em círculo, não vai... Difícil falar sobre esse assunto. Porque o ambiente nos influencia muito, é por isso que a gente tem os problemas que a gente tem. E aí o relacionamento faz parte do teu ambiente, aquela pessoa, né? Você não sabe lidar com ela, ou ela não sabe lidar com você, e tem que entender essas coisas também, né, doutor? E aceitar, ressignificar. Exatamente, mudar. E muitas vezes você precisa de períodos de solitude. Também, que não é... É muito importante. É ficar com você, quieto, sentir. São períodos, não é diferente de solidão, que a pessoa se sente triste sozinha. Solitude. Mas solitude, você está completo de si mesmo. Preenchido. Preenchido, você está desenvolvendo melhor os seus projetos e a execução deles. Nós precisamos de períodos. E tem gente que não sabe, não consegue ficar. É sempre uma dependente emocional de algo ou alguém. De algo ou alguém. Que é o apego que gera sofrimento. Né? Sim. Olha, doutor, que episódio incrível, incrível. Nossa, nunca trouxe um psiquiatra aqui, 1 ano e meio de Agora é a Hora. E por isso que eu o escolhi, porque ele é integrativo, ele é holístico, ele é completo, ele tem uma sabedoria. Eu conversei com ele muito pouco antes do nosso episódio e depois a gente foi almoçar, né? Foi um sábado enriquecedor, eu voltei de lá assim, com vários códigos, como diz a Paula, assim, caídos. E eu falei, nunca chamei um psiquiatra. Eu falei, não, eu quero um psiquiatra. Olha o que é o universo. O dia que eu chamar um psiquiatra, eu quero um psiquiatra fora da caixa. Eu quero um psiquiatra que tenha a ver com o propósito do Agora é a Hora. Aí veio você. Foi demais, eu adorei. Porque eu tô fora da caixa. Fora da caixa. Eu não me enquadro na caixa. Por isso que eu vou abrir longe das caixas, cara. E são importantes. Quando a pessoa, quem tá na minha vibe como você, né? Pô, vai indo, vai voando junto, é muito bom. É a questão de abrir a mente. Abrir a mente. É isso. Adorei, top, obrigada. Eu que agradeço. E depois a gente marca outro. Tá bom, tá bom? Volto aqui. Gente, que episódio. Eu preciso que você curta, coloque seu comentário. Se você está passando por algum problema mental, emocional, relacionamentos, qualquer área da sua vida, qualquer conflito, deixa para mim aqui no comentário que eu passo pro doutor. E ele responde para você. É muito importante que você tenha esse comportamento, essa ação de reciprocidade. Então, eu sempre falo isso, seja recíproco. Então, esse conteúdo não pode ficar só com você, compartilhe com outras pessoas, tenha ações que faça com que a plataforma entenda que esse programa é relevante, que esse conteúdo é relevante. Então, coloca para mim aqui o seu joinha, o seu curtir, o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigada pela sua atenção, gratidão e até o nosso próximo episódio.